Então, ó, agora vamos entrar no módulo 1, tá bom? Porque a gente está gravando para ficar isso para você assistir depois. Aí, para você não ter uma gravação muito grande, eu vou quebrando pedacinhos. E aí você vai poder achar e vai revisar só aquele pedaço que te interessa. Então, vamos lá, vamos continuar. Se você já entendeu a parte de crenças, agora nós vamos avançar para o módulo 1. E aí, a minha pergunta é o seguinte: você está trabalhando como empreendedor. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você que está querendo empreender, você já preparou, você já se preparou emocionalmente para fazer o que você quer fazer? Deixa eu fazer um pedido. Maria de Jesus, direto você está abrindo o som e está vazando para a gente. Aí atrapalha um pouquinho. Vê que você deve estar apertando no celular e está abrindo direto. Aí vai dar microfonia, tá bom? Me ajuda nisso aí. Vamos continuar. Módulo 1, então, preparando o seu emocional. Você tem que começar a se perguntar: será que a sua vida pessoal e profissional está equilibrada? Será que você tem esse equilíbrio? Porque, olha só, existe uma coisa, existe um sistema na sua cabeça chamado sistema de recompensa. Sistema de recompensa. Esse sistema, ele é um sistema inconsciente. Você não tem poder sobre ele. Entenda isso, você não tem poder sobre ele. Ele nasceu com você, ele faz parte da sua estrutura mental. Então, uma criança pequena tem, e isso vai até o final. Então, você, bebezinho, você entendeu que quando você chorava, você era alimentado. Mas você não raciocinava. Você não sabia que isso era disso. Como que você fazia? É porque o sistema de recompensa dizia assim: opa, eu quero comida. Se eu choro, eu ganho comida. Aí o seu inconsciente, no sistema de recompensa, começava a falar: então eu vou fazer essa ação para receber isso aqui. O sistema de recompensa nos acompanha desde criança até idoso, tá? Então, se eu tivesse com pais trabalhando para mexer com crianças pequenas, eu ia falar do sistema de recompensa. Se você é pai de adolescente, eu vou falar do sistema de recompensa. Ou seja, quando o seu filho faz coisas boas, você não está com ele. Você não gasta tempo com ele. Mas quando ele vai lá e faz uma pirraça, quando ele tira uma nota baixa, quando ele faz uma merda, você vai lá e fica perto dele. Se tem algum pai que faz isso, sabe qual é o que vai acontecer na cabeça dessa criança? Lá no inconsciente, não é no racional. Ele não faz isso pensando, é no inconsciente. No inconsciente, ele tem assim: eu quero a presença do meu pai. Então, se eu fiz algo errado e o meu pai passa tempo comigo, então eu vou fazer coisas ruins. Por isso que você vai ver, se você reforçar, por exemplo, a criança está fazendo pirraça. Se a mãe fica mais tempo com ela agora, a mãe está reforçando que ela deve fazer pirraça. Aí vamos agora para o sistema de recompensa para a gente. Vamos olhar para a gente. Se o seu trabalho, a sua profissão, você está trabalhando nela, mas lá no seu sistema de recompensa diz que essa profissão só te traz coisa ruim, se a sua visão da sua profissão é ruim, meu amigo, ela não vai te trazer coisas boas, porque você se preparou para não receber coisa boa. Entenda isso. Aí você pode virar para mim e falar: não, Marcos, não é assim. Não, peraí. Então, como é que você me explica? No mesmo segmento, eu tenho o Edson e eu tenho o Milton. O Edson é um cara super... lá, trabalhando no que ele faz, o mesmo trabalho do Milton, os dois trabalham no mesmo segmento. Aí o Edson arrebenta, cara. Vende pra caramba. Faz 4 vezes mais que o Milton. E o Edson fala: não, está no momento de crescimento, a gente tem que investir. E o Milton,
Quando você vai conversar com ele só fala, o mercado está ruim, está tudo mesmo, o governo, ele joga o problema no governo, ele joga o problema no mercado, ele joga... Gente, dá um tempo. Como que tem os dois? Eu tenho que parar e entender isso. Tem alguma coisa errada. Não é o mercado. Porque se fosse o mercado, os dois estariam mal. Como que eu posso ter um tendo sucesso e o outro não? Se o mercado é o mesmo. Se o produto é bem parecido. Aí você pode falar, não, então vamos trabalhar, eu vou colocar uma outra coisa para vocês. Vocês são empreendedores. Então, por favor, sabe como é que eu provo isso que eu estou acabando de falar? Vocês já pararam para pensar que as empresas que mexem no mercado, elas dizem assim, nós temos uma previsão de crescimento. Sim ou não? Já viram isso ou não? O que é previsão de crescimento? Quem domina a área comercial e sabe o que é previsão disso daí. Se eu falar besteira, me corrija, tá bom? Vou fazer de uma forma bem simples. Sabe o que é previsão de crescimento? É o Edvar, dono de uma fábrica de biscoito, ele olha para o mercado e diz assim, nos próximos 3 meses, eu vou vender 20% a mais de biscoito. Ele faz uma previsão que ele vai fazer isso. E como ele faz isso? Da onde veio isso? Aí ele para e agora vai criar uma estratégia para ele vender 20% a mais. Aí você vai falar assim, não, Marcos, quem compra não, quem faz isso é o comprador. Não, amigos. Quem diz isso é quem não conhece mercado. Se você for conversar com qualquer pessoa que cria planejamento estratégico empresarial, quem escolhe quanto vende não é o comprador, é o vendedor. Sou eu que escolho quanto produto eu vou pôr no mercado. E aí eu crio estratégias para convencer aqueles que estão ao meu redor, o distribuidor, o comprador, que ele tem que comprar de mim. É assim que funciona o mercado. É a empresa que estipula quanto que ela vai vencer. Quem já trabalhou na área empresarial, se eu estiver errado, por favor, eu tenho várias pessoas aqui que fizeram isso. Eu estou concluindo o mestrado em administração na FUCAP, que é considerado uma das melhores faculdades em nível Brasil. E isso a gente estuda. Você vai montar isso. Você monta uma estratégia. Então, ou seja, quem decide o que vai vender no mercado, quem decide o número de sessões, o número de processos que eu vou vender como coach, sou eu, não é o mercado. Sou eu que estipulo. Aí eu estipulo uma meta, eu crio esse planejamento e crio estratégias, porque a pergunta não é... As pessoas começam a falar assim, para tudo quanto é lado, as pessoas gostam de fazer a pergunta, para quê e por quê? Por que isso aconteceu comigo? Para que isso? Essas perguntas são inúteis. Essas perguntas não vão fazer você crescer em nada. Apareceu uma doença, meu Deus, por quê? Para quê? Essa pergunta é inútil. Pode ser que você nunca tenha a resposta disso. A pergunta que eu tenho que fazer em momentos de crise não é para quê e por quê, é como. Como eu vou superar a crise? Como eu vou pagar? Se você fizer parte, você comprar ou você estiver fazendo algum curso nosso e entrar em inteligência financeira, você vai ver que quem estipula quando vai pagar as dívidas é você. Você pode pagar as dívidas mais antigas, só que você tem que se programar para isso. E se você falar que não dá, cara, você me desculpa. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. Eu tinha um padrão emocional de ter sucesso e quebrar, ter sucesso e quebrar. Eu já fiquei devendo mais de 200 mil reais. Eu já tive 3 cartões de crédito, todos eles já todos estourados. Então, assim, dá para fazer? Claro que dá, só que eu preciso me preparar emocionalmente. Tem gente aqui que está o tempo todo falando, vou dar uma ilustração.
Eu quero fazer um processo de coach. Eu preciso. Bom, o Marcos qualquer, o Marcelo qualquer, precisa fazer um processo. Sinto a necessidade de fazer. E aí eu encontro com a Marusa, que está aqui dentro. E nem sei qual das Marusas é, mas tudo bem, encontrei com a Marusa. E ali eu começo a falar para ela que eu tenho uma necessidade. E na conversa com ela informal, e ela vai vender para mim o processo de coach dela. E aí, na conversa, eu falo que o mercado não está bem. E ela começa a falar que o mercado não está bem mesmo. Sabe o que vai acontecer? Eu estava disposto a fazer o processo com ela. Mas por causa da parte emocional dela, eu decidi não gastar tanto dinheiro. Ficou claro isso, gente? Como é que funciona? Eu decido e eu impacto quem está perto de mim. E a minha parte emocional, ela vai contagiar as pessoas ao redor e eu vou motivá-las ou eu vou retirar delas a motivação. É simples. Chega perto de uma pessoa com depressão. Ela suga ou não suga você? Porque o tempo todo ela está falando de coisa negativa. O tempo todo ela está falando que não dá certo, que não vai dar, e ela vai sugando você. Então, ou você faz um bloqueio dessa pessoa, na hora que ela estiver vindo, você tem que quebrar o padrão dela, ou você vai ser infectado por ela. Então, ou você tem técnicas para travar aquilo, ou você será influenciado por ela ou por ele. Então, o que eu preciso nesse primeiro momento é que você entenda que você tem que lembrar disso daqui, ó, dessa palavrinha. Como equilibrar a vida pessoal e profissional. E aí eu preciso entender que sou eu que estipulo o que eu vou fazer. Quanto tempo eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu quero produzir naquilo dali? E aí eu preciso, no primeiro momento, fazer esse controle. Então, o que eu vou sugerir para você? Esse curso, eu não vou colocar tudo, não vou fazer tudo com vocês agora, porque senão iria ser um workshop de mais de 4 horas. Esse workshop, eu vou colocá-lo como gratuito, nos workshops gratuitos que nós temos. Então, no próximo vídeo, então vocês que estão ao vivo, a partir de amanhã você vai poder entrar lá no workshop gratuito, tá certo? E você vai poder fazer o seu mapeamento. Eu vou fazer o seu mapeamento emocional. E no mapeamento emocional é uma técnica, então nós vamos ter 2 vídeos. Um, aplicando o mapeamento emocional, e o segundo, fazendo uma análise. E aí você vai ver o seu mapeamento se você está em um estado depressivo. Se você está em um estado depressivo, por favor, deixa eu te dar um recado. Você precisa parar o que você está fazendo. Porque você está investindo dinheiro, eu vou ser mais profundo. Você não está investindo dinheiro, cara. Você está investindo a tua vida. Acorda. Você começou a falar comigo, você entrou nessa sala por volta das 8 horas da noite. Você está comigo em torno de 1 hora. Essa hora, nunca mais você terá. Essa é um pedaço da sua vida. Eu quis fazer esse workshop porque eu estou pegando um pedaço da minha vida e estou dando para você. Então, esse workshop tem que ser para arrebentar, meu irmão. Eu tenho que abrir os seus olhos para você entender, para você mudar. Porque se você não mudar, você está perdendo a tua vida. E eu não poderia entrar para cá para perder minha vida. Minha vida eu já vivi 45 anos. Quando eu faço aniversário, eu não estou comemorando mais um ano que eu ganhei. É um ano que eu perdi. É um ano que já passou. E aquilo não volta mais. Então, é um ano que eu vivi. Se eu vivi bem ou mal, já era. O tempo que eu passei sem poder produzir, sem poder viajar com minha família, como eu trabalhava como diretor o ano inteiro, chegava no final do ano, eu não podia viajar. Eu não tinha dinheiro para viajar. Hoje eu viajo 3, 4, 5 vezes durante o ano. Então, o que acontece? Eu preciso me programar. Se eu não mudar o que está aqui, não muda nada, porque eu controlo o que está ao meu redor. O livre-arbítrio é meu. A decisão é minha. O que eu vou viver sou eu.
Ah, mas teve uma doença. Eu não escolhi a doença. Ok, você não escolheu a doença. Mas é a partir da doença. Quem escolhe? É você. Você estava com uma empresa e veio algo e detonou você. Beleza. Você não estava atendendo as empresas faliram e não te pagaram. Você ficou com um buraco. Aquilo ali não foi culpa sua, tá? Mas a partir dessa crise, a partir desse buraco, o que você vai fazer? A decisão volta a ser sua. O livre-arbítrio é seu. Então, você precisa entender que é a sua vida que está em jogo. Então, o próximo vídeo, quando terminar essa parte desse módulo, eu vou pôr para vocês um mapeamento. Você faz, dá 40 minutos a 1 hora para você fazer. E depois tem análise. Aí você vai fazer em outro momento, tá bom? Quem está ao vivo vai fazer a partir de amanhã. Faça. Se você vê que está em desequilíbrio, por favor, a minha sugestão para você, contrate alguém para cuidar do seu emocional. Entre em contato comigo, eu vou te passar um aluno, eu vou te passar, se é algo que dá para encaixar, eu mesmo vou te atender, mas faça. Eu atendo 7 pessoas só por semana, eu não tenho como atender muita gente durante a semana, por causa de todas as minhas atividades. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, de atender alguns clientes. Por quê? Porque eu tenho que ter o contato com o cliente para poder ensinar para os meus alunos. Eu não posso perder esse vínculo de conexão, de transformação de vidas. Então, se tem, cuide, tá bom? Então, você vai ter... Eu vou te dar outro presente. Você vai ter um mapeamento, vai ter análise, e eu vou pôr uma agenda emocional. São atividades que você vai fazer, que você vai melhorar quem você é, para conseguir um equilíbrio emocional e profissional. Ficou claro isso? Posso abrir agora para perguntas? Tem alguma pergunta? Gente, tem alguma coisa? Beleza? Então, na agenda emocional, a gente vai fazer a agenda e você vai perceber, e aí eu vou indo para fechar esse bloco, controle emocional e como lidar com medo, ansiedade ou fracasso. Na realidade, olha só o que vai acontecer. É um processo só. É um processo só. Medo, ansiedade, isso faz parte da vida, isso é bom. Por favor, não entenda isso como ruim, não. O medo é seu amigo. O medo é seu amigo. A ansiedade, ela vem, uma dose de ansiedade, ela é muito boa. O problema é que eu posso ficar viciado nela. Eu posso ficar o tempo todo nela. E aí eu não vivo. Por exemplo, eu já vi várias vezes isso acontecer. A pessoa era responsável pela parte financeira, o empresário, e chegou na sexta-feira e ele tinha contas para pagar. E aí estava chegando no final da sexta-feira e ele ansioso com aquela monte de conta para pagar. E aí eu fazia uma pergunta para ele, falava, vem cá, me responde. Isso não foi uma vez, foram várias. Aí eu perguntava para a pessoa, vem cá, hoje à noite, sábado e domingo, você consegue vender alguma coisa? Você consegue receber de alguém? Não. Eu falei, então, peraí. Então, é a pior burrice da tua vida você perder o sábado e o domingo, sendo que você não pode fazer nada. Então, o correto é o quê? Eu vou deixar os papéis lá, eu não consigo pagar a conta. Eu tenho que esperar chegar na segunda para tentar fazer uma venda, receber de alguém, para poder... Porque agora eu não vou conseguir mais. Sábado e domingo, ninguém me atende mais. Então, ficar com aquela ansiedade no decorrer do sábado e domingo é doideira. O cara não vai viver. Ele vai ficar preso num vício emocional. Então, quando ele está na empresa, ele pensa em se divertir. E quando ele está para se divertir, ele pensa na empresa. Ele não separou, ele não está vivendo, ele não está sabendo separar. Então, você precisa ter ferramentas para isso. E essas ferramentas, elas vão atuar exatamente nesse ponto. Você precisa saber relaxar, você precisa ter o seu momento. Por exemplo, vocês perceberam o tempo todo que eu falo que eu estou viajando e eu estou saindo, estou fazendo. É área profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando da minha área pessoal. Eu fiz um alinhamento. Elas não precisam andar separadas. Eu vou para o Rio de Janeiro.
Na segunda-feira e na segunda de manhã, eu vou ter para mim. A minha esposa vai para a praia. Na parte da manhã eu vou estar na praia. Bem que eu não gosto muito de praia, né? Mas tudo bem, eu gosto de estar com a minha esposa. Então eu vou estar para da praia com ela. Para mim vai ser bom. Não por causa da praia, mas por causa da companhia. Eu vou tomar uma água de coco, eu vou olhar o céu, vou ver as coisas, vou ficar lá sentindo o mar, não torrando. Eu não gosto daquele negócio de ficar torrando. Vocês me desculpem, tá? Cada modelo de mundo é o seu modelo de mundo. A minha esposa gosta de ficar torrando. Eu não, mas eu vou estar lá. Só que na terça à tarde, eu vou ter 2 workshops junto com a Márcia na parte profissional. Aí agora eu vou tomar um banho, aí eu fui à praia, eu vivi o momento, eu senti Copacabana, eu senti Barra, sei lá qual é a praia que a gente vai, né? Eu senti aquele momento e agora eu posso ir trabalhar. Então, quando eu chegar para trabalhar, as pessoas vão ver que eu tive o meu momento. Entenda uma coisa. O Milton, por exemplo, estou citando os nomes, me perdoe, é só para ilustrar, tá? Eu estou usando os nomes até para criar. O Milton, dentro dele, lembra aquelas balanças velhas? Lembra aquelas aquelas antigas? Eu sou das antigas também, tá? Estou com 45 anos. Aquelas antigas que você colocava... De feira, né? Na feira ainda tem, assim. Isso, na feira ainda tem. Bem que estão modernizando algumas ali agora, porque embaixo você coloca o peso, ela já dá, né? Mas aquelas do pezinho, né? Então, me diz uma coisa. Se o Milton tiver do lado do negativo, se eu pudesse pegar todos os eventos da vida dele, colocar numa bandeja na parte negativa, e tem 100 quilos do lado negativo, 100 quilos, só de coisa ruim, o Milton estaria em desequilíbrio? Tem 100 quilos de coisa ruim dessa área. É uma balança. Parte negativa, 100 quilos. O Milton estaria em desequilíbrio? Eu quero quebrar um paradigma agora. Sabe o que vai aparecer na cabeça? Estou vendo alguns olhando para mim. O Milton mesmo ficou assim, tá mal o negócio ali, né? Só que, Milton, sabe o que vai acontecer? Você não estaria, porque você não sabe o que tem do outro lado. Para eu falar se você está equilibrado ou não, eu preciso saber, é uma balança. Equilíbrio emocional é uma balança. Não me interessa se você tem 100 quilos aqui. Eu preciso saber quanto que você tem desse lado. Entenderam o negócio ou não? Por isso que empresários, eles vão soltar de paraquedas, eles vão pegar um jet ski, ele vai pegar uma lancha. Por que eles fazem isso, gente? Balança. Você vai me dizer que o Milton, ou qualquer pessoa que está aqui, tem o mesmo peso, a mesma responsabilidade de um CEO de várias empresas que tem abaixo dele 1.000, 2.000, 5.000 pessoas? Você vai dizer que nós que estamos aqui temos o mesmo número de problemas que eles têm para tomar decisões? Que uma decisão desse cara pode falir uma empresa? Que uma decisão ele pode perder rios de dinheiro? É claro que ele tem um peso enorme na área negativa. Então, quando nós vamos atender esses caras, a gente vai para o outro lado. A gente vai trabalhar nas partes boas. Ele tem muita coisa para resolver, mas como ele enxerga o mundo, como ele curte o mundo. Então, eu estou trabalhando pra caramba. Esse é um período que a gente está organizando um monte de coisa. Ontem mesmo eu acordei 4 da manhã e fui dormir 11 horas da noite. Ontem eu comecei uma reunião com os coordenadores, a gente começou 4 horas da tarde, paramos quase 11 horas da noite. A Márcia está de prova aí, ela estava na reunião. Só que tem um detalhe. Eu estou preparando e tudo que eu vou fazendo eu faço brincando, porque eu vou ter os dois lados. Eu sempre vou olhando os dois lados. Então, por exemplo, entrou uma pessoa, a Cláudia está aqui. Cláudia, será que é a Cláudia Grego que está ali? Ela só desligou a câmera. É a Cláudia lá de Porto de Galinhas? Estou aqui. Aí, a Cláudia está de prova aqui, gente.
Quando... eu tirei o vídeo que eu já tô gripadinha e já tô arriando. Beleza. Mas quando eu vi Cláudia, e aí ela colocou lá, Porto de Galinhas. Cara, eu tinha planejado para ir Porto de Galinhas agora, em agosto, só que a gente mudou. Quando eu vi Porto de Galinhas, eu falei, cara, é agora. Eu vou juntar a parte profissional e empresarial, a parte pessoal e profissional. Liguei para ela, entrei em contato com ela na hora. E comecei... Não foi isso, Cláudia? Verdade. Foi ontem. Ontem eu já dei o toque nela. A gente, ó, no domingo a gente já deu o toque, marcamos para ontem. Ontem o problema da reunião se estendeu demais. Marcamos para hoje, tivemos a reunião hoje. Ou seja, eu vou sempre correr dos dois lados. A minha pergunta para você é coach, você é empresário, como você está lidando com a sua vida? Balança. Quanto você está colocando do lado de cá? Quanto você está se divertindo? Qual é o seu hobby? Milton, o que você fez para se divertir hoje, Milton? O que teve de diversão? Do seu trabalho, o seu trabalho a palavra já diz, né? É um trabalho. Ele vai ter bônus e ônus. Ele vai ter coisas boas e vão ter coisas ruins. Mas a pergunta é, do meu trabalho, o que eu levo para a minha vida pessoal? Gente está falindo, tem gente falindo. Porque ele não usa uma estratégia simples. Sabe qual é a primeira pergunta quando eu começo a ensinar estratégia financeira? Eu peço para a pessoa anotar todos os valores dele. Todos. Tudo que ele gasta. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a colocar despesa de casa, água, luz, telefone. Aí ele vai lá, coloca aquilo tudo. Aí eu pergunto assim, legal, você paga todo mundo, né? Ele é. Eu falei, mas assim, quando você se paga? Milton, quanto que você se paga? Quando você recebe o salário, quando você recebe o seu rendimento. Aonde você está? Você está no topo ou você só está no resto? Sabe como é que eu faço os meus sonhos? Eu jogo ele para o topo. Antes de pagar qualquer coisa dentro de casa. É o meu sonho. Ah, não vai ter dinheiro para pagar a conta de água. Ok, não vai pagar a conta de água. Eu não vou tirar do meu sonho. Aí sabe o que vai fazer? A minha mente vai começar a trabalhar para dar meus pulos. Já ouviram isso ou não? E aí o outro mês você paga a conta de água e você sobe. O problema é que você está jogando você para o resto. O empresário precisa entender que a profissão dele, o trabalho dele, deve gerar prazer. Você vive por prazer. Se na sua mente o seu trabalho só te traz coisa ruim, meu amigo, você vai viver um inferno a sua vida inteira e não tem ninguém na face. Eu vou usar uma frase agora que você pode... eu sou cristão, tá bom? E eu vou usar uma frase agora e eu estou usando como cristão. Então, entenda o que eu vou te falar agora. Se você não quer ter prazer, se você colocar que você não terá prazer no teu trabalho, nem Deus pode te dar prazer no trabalho. Porque Ele não vai alterar o seu livre-arbítrio. É você que tem que mudar. É você que tem que alterar. A vida é sua, o livre-arbítrio é seu. Então você precisa fazer ferramentas para mudar o seu emocional. Ficou claro isso? Ficou transparente? Controle emocional, controlar a ansiedade, controlar o medo, controlar o fracasso. Qual o problema do fracasso? Ah, Marcos, eu fali. Ok, você faliu. E agora? Agora você vai ficar de coitadinho? Aí você vai ficar falido. Ninguém vai te levantar, meu irmão. Ninguém vai trabalhar por você. Inclusive, os maiores empresários de sucesso, eles já faliram 1 milhão de vezes até ter o sucesso que tem hoje. Exatamente. Eu tive o prazer de... os meus irmãos, o primeiro casamento da minha mãe, o tio deles é o Cipolatti. É o que formou as lojas Cipolatti. Tem várias lojas espalhadas pelo Espírito Santo. Eu não sei se eles estão em outros estados. Aqui tem várias. E o Cipolatti é uma prova, é exatamente o que você falou. Ele comprou ele vendia picolé, comprou uma máquina de picolé, a máquina quebrou, no primeiro mês ele não tinha garantia de nada, ou seja, ele faliu.
Ele montou uma barranquinha, faliu, faliu, faliu. Hoje ele tem uma rede, um monte de lojas espalhadas pelo Espírito Santo. Então, o que eu preciso entender é que eu preciso fazer a minha vida. E não dá para passar limpo. Entenda isso. Ou eu vivo hoje em plenitude, ou eu não vivo em plenitude. Só que a minha vida está indo embora. Quando chega no meu aniversário, eu tenho uma concepção, é claro que eu vou festejar, mas eu tenho uma concepção que eu perdi um ano. Acabou. Passou-se um ano. Nunca mais eu vou ver aquele ano. E a minha pergunta para você é o que você está fazendo na sua parte emocional? E você, na hora que for atender um empresário, você precisa perguntar isso para ele. Se ele está se preparando emocionalmente para passar por isso daqui. E se ele não tem ferramentas para isso, ele precisa de um especialista em inteligência emocional. Gente, eu trabalhei durante 15 anos da minha vida na área de tecnologia. Eu montava rede de computadores, eu desmontava, montava computador, notebook, consertava tudo, pegava mouse, desmontava o mouse todo, montava de novo. E aí, só que um detalhe, para fazer isso eu tenho que ter a ferramenta certa. Então, se você entendeu que para você crescer profissionalmente, para você crescer como empresário, você como coach que quer atuar na área empresarial, que você quer fazer o outro entrar, você tem que, se você é empresário, você tem que saber que você tem que trabalhar com você. Se você é coach, se você é um profissional que quer cuidar da vida do outro, então, por favor, você tem a primeira coisa que você tem que fazer, moralmente falando, você tem que cuidar de você primeiro. Como que você vai para ele se você não cuidou de você, querido? Como? Na hora que ele estiver em crise, você vai colocar crises suas nele. E vai piorar a situação do cara. E você vai ajudar ele a quebrar e não sair do problema. Eu vejo o coach jogando o problema do processo dele no cliente. Cara, isso é um absurdo. Eu vejo donos de escola falando essa cagada, desculpa a expressão. Pensa comigo. A Cláudia me contratou para cuidar dela. Aí, a Cláudia está me pagando, e pagando bem. Um professor universitário ganha R$50 a hora, meu amigo. É de 50 a 70 reais no máximo, com pós-graduação e doutorado. Aí eu fiz o curso de coach, Marcos, se a Cláudia me chamar para fazer, é R$500 a hora. Eu ganho 10 vezes mais do que um professor universitário. Quando a pessoa é da minha igreja, ou um parceiro meu, eu cobro R$300. Ou seja, eu cobro 6 vezes mais do que um professor universitário. Aí você vai me dizer que a Cláudia veio trabalhar na minha... Ela está me pagando R$300 a hora, ela sentou na minha frente, e o problema dela não evoluir é ela, porque ela não quer evoluir. Não, querido. É a minha incompetência que está fazendo com que eu não estou tocando nela. Porque ela saiu da casa dela. Ela veio até aqui. Ela está me pagando a sessão. O problema é que eu não estou mexendo no emocional dela. Eu não estou conseguindo virar a chavinha para ela se emocionar. Para ela falar, não, então agora eu quero. Eu sei que isso que eu estou falando vai em contramão ao que os outros estão dizendo, e outra, está te dando uma porrada. Mas, por favor, entenda, essa é a realidade. Se eu atendi uma pessoa e aquela pessoa não avançou, eu tenho a culpa daquilo. Ela veio me procurar. É a mesma coisa se você me entregar um notebook para consertar e eu falar para você, não, me dá uma semana que eu te entrego ele pronto. Eu vou trocar a peça aqui e vai fazer funcionar. Daqui uma semana você chega, me pagou, comprou a peça. Eu falo, olha, não está funcionando. Não é essa peça. Foi incompetência minha. Por que na área de relações humanas é diferente? Vocês já pararam para pensar que mudou o líder, muda a empresa? É ou não é? Mudou o líder, mudou tudo. Mudou tudo. A empresa que estava caindo, ela começa a crescer. Por quê? Porque é a pessoa que chegou que está liderando.
Você lidera o processo. Empresário, entenda uma coisa, você lidera o seu processo. Você que é coach, você que é empresário, entenda uma coisa. Se o seu negócio não está dando dinheiro, não está dando resultado, o problema não é o mercado. O problema é você. Enquanto você não entender isso, enquanto você... Marco, Só para fechar. Enquanto você não entender isso, você joga a culpa no outro. Enquanto você jogar a culpa no outro, você não resolve o problema. E você não sai de onde você está. Entenderam essa ideia? Por favor, eu sei que não é fácil ouvir isso. E eu não quero que... Se você está se sentindo agredido, se eu te agredir, eu vou te pedir desculpa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou mudar minha fala. Porque é verdadeira. Você é o líder do seu negócio. Você é o responsável se está dando certo, se não está dando certo. É você que estipula as metas. É você que estipula as coisas. Fique à vontade, Márcia. É só para dar um exemplo. Numa empresa que eu trabalhei, tinha um gerente que ele era totalmente equilibrado e super gente boa. Por algum motivo, os diretores implicaram com ele depois de um projeto que tinha até dado certo. Ele tinha competência técnica, mas não era o suprassumo da competência técnica. Mas ele sabia lidar muito bem com a equipe. Demitiram o cara. E aí contrataram um cara que era tecnicamente muito bom, mas era uma pessoa que ele não se relacionava com ninguém. Ele entrava, não dava bom dia, ele não olhava na cara das pessoas da equipe, simplesmente afundou os resultados da equipe. Simplesmente. Todos os projetos dali... eu entrei... Quando eu saí de lá, tinha um projeto que era para ter terminado em outubro, era dezembro já, o projeto ainda não tinha acabado, e aí, de vez em quando o pessoal faz contato comigo, até hoje o projeto não acabou. Com o outro, a gente pegou um projeto muito maior, de mudança de implantação de URP na empresa inteira, e nós fizemos em 3 meses. Porque a equipe toda estava unida, porque o cara unia todo mundo. Ele não tinha tanta habilidade técnica quanto o novo, mas ele tinha uma habilidade de unir a equipe que era fora de série. E aí a empresa depois, com certeza, se arrependeu. Volto a dizer, você precisa preparar o seu emocional, você precisa fazer essa avaliação. Como eu te falei, eu estou te dando 2 presentes. Mapeamento emocional, a análise do mapeamento e depois a agenda emocional, para você começar a cuidar de você, tá bom? Outra coisa, você viu que fez sentido? Você fez as ferramentas e percebeu que você precisa de ajuda? Por favor, você tem 2 caminhos. Você tem, na realidade, são 3 caminhos. Você continua do jeito que você está e colhe o que você está colhendo e perde momentos maravilhosos que você poderia viver. Esse é um caminho. Segundo caminho, você pode contratar alguém para cuidar de você. Então, você contrata uma pessoa para cuidar de você. Terceiro caminho, você se forma como especialista em inteligência emocional, ou seja, vira os outros 2 caminhos, ou você é um cliente, eu ou um dos meus alunos vai te atender, ou você vira meu aluno, aí você cuida de você e depois você vai cuidar dos outros. Ok? Agora eu queria colocar uma frase antes da gente fechar esse bloco. Quando as pessoas escutam isso, elas dizem assim: ah, Marcos, mas eu tenho que fazer um investimento. Não, amigo. Por favor. Esse é outro paradigma que você tem que quebrar. O Edson não tem que fazer um investimento, gente. Na parte emocional não é investimento. Investimento é quando você joga um dinheiro à frente e ele vai te retornar mais. Nesse caso que a gente está falando, não é investimento. Sabe o que está acontecendo? O Edson não está vivendo aquilo que ele pode viver. Então, ao comprar essas ferramentas, ele não está investindo. Ele está parando de perder. Quanto que o Edson perdeu esse ano? Quanto que o Edson perdeu no ano passado por ele não ter as ferramentas? Ele está continuando perdendo, ele está perdendo. Quanto
que você, empresário, está perdendo. Quanto que você perdeu nos últimos 2, 3 anos? Todo ano você para e está no mesmo lugar, cara. Do mesmo tamanho. Entende o que eu estou falando? Quantas viagens você poderia ter feito e não fez? Quantos cursos, o que você poderia ter vivido e você não viveu? Quanto você cresceu? Eu estipulo para mim todo ano, todo santo ano, de um crescimento de 10 a 20% todo ano. E todo ano eu estou criando algo novo. Porque a vida é minha, eu defini que eu quero viver isso. Eu posso abençoar. Eu sou de uma denominação. Sou adventista do sétimo dia. Sabe o que acontece? Eu tomei uma decisão na parte espiritual. A parte profissional eu quero crescer 10 a 20%. Aí, do outro lado, eu queria abençoar as pessoas. Eu queria ajudá-las na área social. Só que eu não tinha dinheiro para bancar isso. E aí eu coloquei um programa. Eu falei, não, o ano que vem eu quero fazer isso. Aí eu me preparei. Isso, em dezembro do ano passado, eu queria colocar um programa o ano que vem. No meio do ano agora, por eu estar fazendo esse programa, eu já tenho uma pessoa contratada por 20 horas semanais só para trabalhar com pessoas. Ontem foi a primeira. Ela começou a mudar a vida de várias mulheres em um bairro carente, um município próximo daqui. Ou seja, por eu estar me desenvolvendo mais na área profissional, eu posso abençoar mais as pessoas. E hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa, eu fechei um projeto com ela de R$10.000 para ela atender pessoas carentes. É uma oferta que eu posso hoje tirar e entregar para lá. E ela vai fazer vários lugares, a gente já está marcando vários lugares. Ela vai atender várias pessoas. Então, ou seja, o Marcos podia atender 2, 3 pessoas na ação social. Nesse projeto agora, eu vou atender 50 pessoas por mês. Eu vou poder atender 50 pessoas por mês. Você tem uma noção do que é isso? No mínimo 50 pessoas. O projeto é de 50 a 100 pessoas por mês. Por mês. Então, quanto mais eu cresço em uma área, mais eu posso abençoar, mas eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso querer expandir. Eu preciso querer fazer, e passa por mim. Posso fechar essa parte ou tem alguma pergunta sobre isso? Você preparar o seu emocional. Então, como? Você precisa entender que o problema está em você. É uma crença, é um bloqueio, é um desequilíbrio emocional. Então, eu preciso cuidar de mim para que eu possa ir para as minhas partes, para fazer isso. Como que eu sei? Uma pergunta simples. Como que eu sei de forma rápida, se a Paula, a Cláudia, o Edson, a Ângela, a Leila, como que eu sei se você tem um problema emocional? Eu não sei qual, mas como que eu sei que você tem um bloqueio emocional? Simples. O Edson, nos últimos 6 meses a 1 ano, o Edson pensa assim, poxa, eu podia ser melhor nessa área. Aí ele vai e começa a dar desculpas. Ele sempre dá desculpas. E ele vai empurrando essa área para depois. Aí vira uma desculpa tranquilizadora. Ele dá desculpa para se tranquilizar. Mas aquilo volta na cabeça dele. Aí ele tem que fazer o processo todo de novo para dizer que não é o momento, que não dá para fazer. Empurra de novo para frente. Entenderam como é que funciona? Se você está patinando, se você sabe aonde você deveria estar, mas não sabe como ir para lá, se você sente culpa, se essa ideia de ter algo para melhorar, mas eu não consigo fazer isso, porque o mundo não deixa. O mundo não deixa? Como assim? O seu esposo não deixa? Como assim? É você que impacta as pessoas. Sai de você. O livre-arbítrio está em você. Na hora que você falar que seu esposo é um problema para você fazer tal coisa, você está falando que você não tem livre-arbítrio, querido. Isso é mentira. Você tem o poder de escolha. É sua. É seu. Não é do outro. Podemos encerrar essa parte? Então, volto a comentar. A partir desse vídeo, no próximo você vai ter o mapeamento emocional, a análise do mapeamento e depois o terceiro vídeo, que é a agenda emocional. Quem está fazendo ao vivo,
vai ser liberado em 24 horas, mais ou menos, está sendo liberado para você. Amanhã a gente trabalha, renderiza tudo, joga para o YouTube, cria-se já o curso e libera para vocês, tá bom? Então, eu estou encerrando a gravação, termina esse vídeo agora e a gente já começa o próximo vídeo. Estou parando a gravação agora